Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à minha nova série de Gênesis à Psicanálise, que é um espaço para a gente poder conversar sobre questões do psiquismo ligadas às nossas origens, ao começo da história, aquilo que está orientado, aquilo que está explicitado, aquilo que está transcrito no livro de Gênesis. E o primeiro texto que eu selecionei para essa nossa conversa, esse nosso bate-papo que pretende ser bastante objetivo, é Gênesis 1:3, onde você lê o seguinte: disse Deus, haja luz, e houve luz. Interessante que a expressão em latim para essa ordem divina é fiat lux, haja luz. E o que eu quero destacar dessa primeira expressão, desse primeiro momento na criação? Que antes mesmo de Deus romper com a escuridão primordial, Deus rompeu com o silêncio. Acompanhe comigo o raciocínio. Deus poderia muito bem ter criado e chamado a luz ao palco da existência por um simples pensamento, por um gesto, um estalar de dedos. A sua vontade seria suficientemente forte para produzir o resultado. Mas aprove a Deus falar, dizer, haja luz, para que a luz então viesse à cena. Quando lá na frente Deus vai dizer, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, talvez seja essa uma das características humanas mais especiais e que mais nos aproxima da identidade divina. A capacidade de nos expressarmos pela palavra, pela linguagem. Lacan deixava muito claro nos seus seminários que essa é a mais absoluta distinção entre nós, seres humanos, e todos os demais seres da natureza. Nós somos seres da palavra, nós produzimos linguagem. Não quer dizer que os outros seres da natureza não se comuniquem. As formigas se comunicam entre si, as abelhas se comunicam entre si, os cães se comunicam entre si, os leões se comunicam, as aves se comunicam, enfim. Não é sobre o poder de comunicação, é sobre esse poder que é também um privilégio de nos expressarmos pelas palavras, de organizarmos pensamentos, sentimentos e desejos a partir da organização, da utilização, do encadeamento das palavras e assim sermos capazes também de transmitirmos um legado de linguagem para as outras pessoas e para as outras gerações. Nós, diferentemente de qualquer outro ser da natureza, podemos deixar nossas ideias, nossas opiniões, nossos conhecimentos para as próximas gerações através de uma linguagem que nós conseguimos elaborar, que nós conseguimos expressar de forma escrita. Então a linguagem é muito importante na estrutura humana. E Lacan levou isso tão a sério que chegou a dizer que a linguagem é o que faz com que o inconsciente exista. Então, algumas frases de Lacan que você vai reconhecer, por exemplo, o inconsciente está estruturado como uma linguagem. Uma outra frase dele, só há inconsciente no ser falante. Então, os animais não participam como nós dessa realidade do inconsciente. O inconsciente é o discurso do outro. Por quê? Porque nós somos inseridos numa linguagem
que o outro já utiliza, para a qual o outro definiu as regras. Lacan gostava de dizer que nós nascemos do discurso do outro e fazemos análise para sair dele. A importância da linguagem para o psiquismo humano, a força da linguagem na determinação das nossas respostas, a linguagem e o discurso como fatores decisivos na nossa organização e nos nossos registros inconscientes. Tem uma história muito boa, ainda que um tanto, talvez enormemente trágica, relacionada a Frederico II, que foi um dos imperadores prussianos, uma história que se ambienta no século XVIII. Conta-se que Frederico II era uma pessoa extremamente culta, falava 9 línguas, lia muito e era um pesquisador. Só que era um pesquisador insano, nós podemos nos manifestar e nos referir a ele assim. Porque para chegar aos resultados, às respostas de suas inquirições, de suas pesquisas, ele fazia experiências que hoje nós podemos considerar como monstruosas. Abrir o ventre de pessoas vivas para observar o funcionamento do sistema digestivo, prender pessoas sem alimentação para ver as respostas do corpo à ausência do alimento, enfim, experiências dessa ordem. E uma das mais trágicas que ele protagonizou foi em função de uma curiosidade que ele teve em relação ao que seria a língua original humana. Qual foi a dúvida que inundou e, vamos dizer assim, se tornou ideia fixa na mente de Frederico II? Qual teria sido ou qual terá sido a língua falada pelo primeiro casal, pelos primeiros humanos? Terá sido o hebraico, o aramaico, o latim, o grego, uma outra língua, uma língua que se perdeu, enfim. E aí, para tentar chegar à resposta para sua pergunta, ele teve uma ideia macabra. Catalogou as grávidas do império e assim que suas crianças, seus bebês nasceram, ele confiscou todos e colocou todas essas crianças sob os cuidados de contratadas do império, que deveriam alimentar essas crianças, que deveriam proteger essas crianças, que deveriam tratar de enfermidades eventuais dessas crianças, mas em hipótese alguma poderiam falar com elas. E aí, qual não foi a surpresa dele e de todos, que ao final de alguns meses de sua experiência, todas as crianças haviam morrido. Não porque lhes faltou alimento, não porque lhes faltou proteção, não porque lhes faltou cuidado, mas exatamente porque lhes faltou quem falasse com elas. Ao contrário do que ele pretendia, que essas crianças crescendo sem conversar com os adultos desenvolvessem uma linguagem própria, que seria algo da linguagem original inscrita na sua genética, essas crianças simplesmente se revelaram incapazes de sobreviver pela falta de uma palavra autorizadora, de uma palavra que chama a existência. Eu e você fomos falados antes mesmo de nascermos. Desde a notícia que foi dada para nossa mãe, você está grávida, até as falas que ela falou no processo, que outros falaram, tudo isso compõe a nossa história. E em razão de muitas dessas palavras, nós desenvolvemos carências, nós desenvolvemos traumas, alguns medos, enfim, até culpas. Nós somos em muito fruto dessa palavra que foi dita e a nós foi dirigida.
E uma das questões sobre a psicanálise, e quem conhece um pouco da psicanálise sabe disso, é que a cura em psicanálise, seja ela uma cura de fato, seja uma experiência catártica, seja uma ressignificação, ela vem pela fala livre, pela expressão, pelo que Lacan vai chamar de simbólico, a experiência do simbólico, da lei, da regra, de se expressar de acordo com aquilo que foi convencionado. Por que tudo isso é importante do ponto de vista bíblico? Porque o Deus que a Bíblia nos apresenta é um Deus que se revela pela palavra e que a si mesmo se apresenta como uma palavra. João capítulo 1 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. A palavra para verbo ali é logos, que significa palavra, discurso. Da palavra logos vem as designações logia, né? De teologia, de ciências que são baseadas na palavra. Deus em si mesmo é uma palavra que se expressa, que reverbera, que rompe com o silêncio, com a estagnação e que chama a existência. O autor de Hebreus vai dizer que pela palavra de Deus os mundos foram criados. A palavra é criadora, a palavra faz acontecer. Tem até uma frase de Emmanuel Levinas, um filósofo francês de ascendência judaica, que eu acho extraordinário, porque ele diz num dos seus livros que o verbo criador é no ato da criação uma garantia de soberania, exatamente porque é a palavra. A palavra desprende-se daquele que a pronuncia, ela voa. Onde eu quero chegar com essa reflexão? A importância da palavra no psiquismo humano, no sentido de ser um chamado a uma fala libertadora, que é a fala que nos ajuda a colocar para fora conteúdos mal resolvidos, que nos ajuda a colocar para fora aquilo que precisa ser expresso. Isso é bíblico, inclusive. Tiago vai dizer com todas as letras que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Note que Tiago não diz confessem seus pecados para serem perdoados. Por isso que a ideia da confissão como um sacramento ligado a um sacerdócio, no contexto bíblico não faz sentido, porque a ideia não é receber absolvição, é participar de uma experiência curadora. Falar e ser ouvido é uma experiência terapêutica. Então, de um lado, a fala, a linguagem, a palavra tem essa importância vital, psíquica e espiritual, porque ela nos permite a expressão, a catarse, a libertação, a cura. Mas, de outro lado, também nos permite as construções. Participarmos desse privilégio da obra criadora. Pela palavra nós criamos. Há um filósofo chamado Wittgenstein, que ficou conhecido como filósofo da palavra, que dizia: palavras são palavras, mas com elas construímos mundos. A Bíblia nos provoca o tempo inteiro nesse sentido, porque nos diz, por exemplo, a vida e a morte estão no poder da língua e o que bem a utiliza come do seu fruto. Veja, a palavra como semente que pode gerar vida, mas que também pode produzir morte, porque a mesma palavra que abençoa é a palavra que amaldiçoa. São escolhas. Então, usar bem a palavra, você poder usar a palavra no sentido de favorecer a vida. Imagina o poder da palavra de um pai e de uma mãe
na vida do seu filho. Tudo que o pai e a mãe falam, o filho internaliza. Freud chamou de superego exatamente essa instância psíquica que nasce a partir das internalizações desse discurso do outro. O superego, que é regido, como Freud dizia, pelo princípio da lei, é, na linguagem lacaniana, o discurso do outro internalizado. Essa regra, essa lei que o outro nos apresenta, subsistindo agora dentro de nós e não mais fora de nós. É assim que funciona a ação do Espírito Santo, segundo o próprio Jesus, quando ele diz que dentro em nós o Espírito Santo nos fará lembrar toda a palavra dita por Jesus. Essa internalização do discurso de Cristo por meio da operação do Espírito. Então note, quando um pai e uma mãe falam ao seu filho, estão edificando estruturas psíquicas na vida do filho e, de alguma maneira, contribuindo para a formação do inconsciente. Esse inconsciente que poderá ser, inclusive, essa reserva de tudo aquilo que é traumático, reprimido, alvo de resistência e sintomático pela força da energia psíquica, da libido, da catexia. Enfim, o que eu quero levar você a compreender é que a palavra de fato tem poder, não é um poder mágico, mas é o poder da semente, é o poder de participar dessa lógica da criação de Deus que é toda chamada à existência pela palavra. Tanto isso é forte que o próprio Jesus vai dizer que de toda palavra frívola que os homens pronunciarem, Deus lhes pedirá contas. Por quê? Porque a palavra não se perde. A palavra não se perde. Por isso, o privilégio da experiência analítica para nós que somos psicanalistas e mesmo os que não são e acompanharam essa conversa até aqui, a escuta. Porque aqueles que se colocam no lugar de ouvintes dão ao outro esse privilégio, essa liberdade da palavra, do falar, do expressar-se. E à medida em que essa palavra vai operando, a cura também vai se impondo sobre os quadros sintomáticos que estão trazendo algum tipo de sofrimento. Então, essa talvez seja a maior alegria que eu tenho em ser cristão, teólogo e psicanalista. Poder perceber que, independentemente das orientações de fé dos expoentes da psicanálise, e muitos também se revelaram e se expressaram como cristãos, uma ciência que é toda fundada na palavra, ela tem muito de bíblica nesse aspecto, porque ninguém melhor do que a Bíblia Sagrada para nos falar sobre essa importância, essa força e esse poder da palavra. Então, como vamos dizer assim, a aplicação final dessa nossa conversa, eu diria, fale, mas fale nesse espaço terapêutico que tem potencial para ser curador, ressignificante e promotor de autoconhecimento. Fale nesse lugar onde você constrói e não destrói. Como disse Jesus, não pode sair de uma mesma fonte água doce e água amarga. Então fale para abençoar, para investir naqueles que você ama e ouça com essa escuta que permite ao outro ser ele próprio e falar daquilo que vai no seu coração para que ele também encontre esse espaço de alívio e de cura emocional. Espero que você tenha gostado dessa
dessa conversa e a cada semana eu vou postar uma pequena reflexão como essa a partir de um texto de Gênesis. O próximo texto, Gênesis 1:26, onde se diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e nós vamos aprofundar essa reflexão sobre a nossa identidade. Tá certo? Um grande abraço a todos, valeu pela atenção.